Queria muito agradecer a presença do senhor aqui no Poder Expresso, aqui no SBT News. A gente vai tratar hoje um tema muito urgente, muito especial, que é essa questão da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Algo que parece ainda indecifrável do ponto de vista das próprias regras e dos próprios avanços de como você consegue controlar isso. Muito obrigado pela presença. Começo perguntando o seguinte para o senhor. É possível hoje, dentro das regras atuais, dentro do que existe de controle hoje, punir quem eventualmente possa fazer algum produto de inteligência artificial para prejudicar um adversário político? Léo, possível é, mas é muito difícil. A gente está num momento tecnológico hoje em que é muito fácil e muito barato ou de graça produzir conteúdos com inteligência artificial que tenham muita credibilidade, seja arquivos de áudio, seja arquivos de vídeo, sejam imagens, e divulgar isso. E, ao mesmo tempo, é muito difícil detectar que esses conteúdos foram produzidos com essas tecnologias. A gente está num gap agora em que a tecnologia avançou para a criação, mas ainda não chegou à tecnologia da detecção. Então não é falta de vontade da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, das próprias plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, em não detectar. Hoje nós não temos essa tecnologia. Então existe algumas formas de detecção, principalmente de vídeos. Você pega falhas na boca, falhas no olho, falhas na orelha, que tem detalhes pequenos do rosto, por exemplo, que é muito difícil ainda de serem mimetizados exatamente pela inteligência artificial. A relação de cores entre o corpo principal e o fundo. Você tem alguns traços que podem permitir uma identificação. No áudio isso é mais difícil. E o grande medo hoje, inclusive, é mais o áudio do que o vídeo. Por quê? O brasileiro fala pelo áudio de WhatsApp. Essa é a grande verdade. O Brasil é o país que mais usa áudio disparado no mundo. A gente se acostumou com isso e isso hoje faz parte da nossa sociedade. Então, a gente está acostumado a trocar áudios e está acostumado a encaminhar áudios. Você não fica mandando vídeos de pessoas fazendo coisas normalmente, mas áudios você manda. Um político, uma política que tem uma voz mais peculiar, mais reconhecível na sua cidade, no seu estado, que tiver essa voz copiada, imagina um áudio, às vésperas da eleição, no sábado à noite, de um suposto candidato a prefeito avisando que está renunciando ou xingando o eleitorado. Imagina o efeito disso e como conseguir combater em poucas horas, antes que o eleitorado vá às urnas. Isso é um problema, na verdade, na Justiça Eleitoral desde sempre. Essas últimas horas antes do pleito, né? Mesmo antes de toda a tecnologia, porque é justamente naquele momento que os produtores de fake news, independentemente de qual tecnologia usam, deles atacarem, é aquele momento final onde você já não vai ter quase tempo de resposta do próprio candidato e, pior, da própria justiça, né? Exatamente. Veja, mentira e política andam juntas desde que a gente vivia nas cavernas. Isso não é novidade para ninguém. E também que esse momento final, ele é um momento sensível, tampouco é novidade. O problema, aí nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, quando estava no TSE, é que a inteligência artificial ela é uma fake news com anabolizante. Quer dizer, aquela fake news que já existia, aquela mentira na política que já existia, ela ganha uma força muito grande de convencimento. Uma coisa é um panfleto escrito: o candidato fulano está renunciando, distribuído na madrugada de sábado para domingo. As pessoas vão olhar e vão acreditar, a maioria não vai. Agora, um áudio com a voz daquela pessoa dizendo: eu estou renunciando, eu não quero mais ser candidato dessa porcaria de cidade, mais gente, sem dúvida, vai acreditar nisso e vai ser mais difícil conseguir convencer de que não é verdade. Hoje, pelo cenário que o senhor está montando aqui, não é bem isso, as palavras aí são minhas, é como se tivesse uma terra sem lei para a inteligência artificial, no sentido de que é muito difícil fazer esse controle. Quais os avanços que a Justiça Eleitoral já teve, que a gente consiga listar, e quais os desafios? Eu acho que a Justiça Eleitoral, depois de 2018,
para cá avançou e avançou muito. Né? A primeira marca disso foi na gestão do ministro Barroso, frente ao TSE. Mudou a lógica da comunicação institucional do TSE. O TSE até então tinha aquela comunicação sisuda, séria, de governo, que não consegue dialogar com ninguém. Percebeu que era preciso ampliar essa conversa, porque a credibilidade da Justiça Eleitoral tinha caído muito. As pessoas não estavam mais acreditando na Justiça Eleitoral. Havia uma dúvida muito grande quanto ao sistema de votação. A Justiça Eleitoral não tinha informação nem sobre o que estava sendo falado de si. Foi instituído um sistema de coleta dessa informação, a sociedade civil tem ajudado a Justiça Eleitoral a entender isso, e houve uma aproximação com as plataformas de distribuição de conteúdos, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, TikTok, todas essas se aproximaram, fizeram acordos de cooperação, têm trocado informações com o TSE, houve uma mudança na jurisprudência. Hoje, depois do caso do deputado Franceschini, fatos abusivos praticados na internet têm o mesmo tratamento de fatos abusivos praticados em rádio e televisão, portanto, caçam candidaturas e deixam 8 anos inelegíveis as pessoas responsáveis. E você teve um avanço nas resoluções. As resoluções começaram a tratar de forma mais contundente o dever de cuidado, de apuração. O candidato, uma candidata, tem que apurar o que divulga sobre adversários. Agora entrou a regulamentação sobre inteligência artificial. Quem for pego fazendo deepfake, usando inteligência artificial para fazer maldade, vai ser caçado e vai ficar 8 anos inelegível. O TSE avançou. O que falta avançar? Tem um avanço que diz respeito a essas plataformas que produzem os conteúdos de inteligência artificial. A OpenAI, por exemplo, que tem o ChatGPT e tem outras plataformas que fazem vídeos, fazem áudios, precisam ser chamadas para esse diálogo. Hoje elas se tornaram as empresas que são geradoras de risco para a sociedade e, portanto, elas precisam ser reguladas. Precisam etiquetar os seus arquivos para que, por exemplo, o Facebook, se alguém tenta subir esse conteúdo, consiga barrar automaticamente. Hoje não existe essa exigência. E é uma mudança que precisa ser feita também, que não é da Justiça Eleitoral, é uma mudança da lei. Hoje, nós temos uma terra sem lei, mas a terra sem lei que nós temos, ela está nesse ecossistema de empresas que ganha dinheiro com a desinformação. Às vezes a gente acha, Léo, que quem faz desinformação faz por ideologia. Até existe, certamente, quem faça isso por ideologia. Mas a maioria das pessoas que faz por dinheiro. São empresas que obtêm ilegalmente dados, que tratam esses dados, criam perfis psicológicos de eleitores, fazem as mensagens que vão chegar para cada perfil, burlam os termos de uso dessas plataformas de distribuição com ferramentas para fazer isso chegar nas pessoas. Essas empresas, esses empresários e empresárias hoje, estão atuando livremente. Se forem pegos, sabe o que pode acontecer com eles? Serem condenados a ficar 8 anos inelegíveis. Para alguém que trabalha com Big Data, qual é a eficácia de uma pena de 8 anos de inelegibilidade? Então, só que criar pena, o TSE não pode. Aqui precisa entrar o Congresso Nacional. Esse é um tema que precisa entrar na discussão do Código Eleitoral, que precisa entrar no PL das fake news. Nós precisamos regular esse ecossistema. Não pode valer a pena no Brasil você ser um empresário da desinformação. Há muito pouco tempo atrás, a gente está falando de 5, 8 anos, o número dessas empresas intermediárias, vamos dizer assim, entre o eleitor e as plataformas, essas empresas que de fato, como o senhor estabeleceu aí, elas disseminam efetivamente essa desinformação, esse número há muito pouco tempo atrás era um número muito restrito, eram pessoas muito especializadas. Isso muito rapidamente mudou, não se sabe nem muito bem qual o número de pessoas que trabalham com isso no Brasil, é isso? Né? Veja, em qualquer mercado, o que vai dizer se você tem muitos concorrentes ou poucos concorrentes naquele mercado são os custos de entrada. Para eu fazer uma empresa aérea, eu preciso muito dinheiro para comprar aviões, para comprar as licenças, para comprar os slots nos aeroportos, então eu tenho poucos atores. Para eu fazer uma empresa que aluga carro, só preciso eu ter alguns carros, então eu tenho muitas empresas que alugam carro. Mesma coisa vai valer para o setor de tecnologia. Quando eu precisava de equipamentos caríssimos, eu precisava de equipes tecnicamente muito profissionais, eu precisava de estúdios sofisticados, eu tinha poucos atores. Hoje, qualquer pessoa com um computador no fundo do quintal
produz desinformação, consegue obter dados, consegue fazer perfilamento. Com uma GPU, que é uma placa especial que trabalha com inteligência artificial, você consegue processar uma planilha com milhões e milhões de linhas, milhões e milhões de colunas para você chegar num conteúdo que precisa ser direcionado. O custo de entrada baixou. Eu tenho mais concorrentes nesse mercado. Então hoje você não consegue nem saber quantos são esses atores que ganham dinheiro com a desinformação. Queria tocar outro tema aqui que está também em debate no Congresso, que é esse prazo da inelegibilidade dos políticos. Muito claramente aqui, muito diretamente falando no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estabelece na punição dele que é um prazo de 8 anos a contar da eleição do segundo turno de 2022. Né? Do primeiro turno de 2022. Dito isso, existe uma discussão no Congresso de que essa data, primeiro turno, ela varia de ano para ano, de eleição para eleição, o que você acaba criando uma regra não muito clara, muito definida em relação a essas punições. Uma das propostas em pauta no Congresso é que esse prazo de inegibilidade ele seja até 2030, até o final de 2030. Bolsonaro, então, só poderia se candidatar a partir de 31. Como é que o senhor analisa essa discussão, esse debate? Vamos lá. A Lei de Inelegibilidades é uma legislação de 1990, tá? A Lei Complementar 64. Ela tem várias hipóteses de inelegibilidade. O Brasil é um dos países que mais tem hipóteses de inelegibilidade no mundo. Muitos tipos de condenação podem deixar alguém inelegível. Uma conta rejeitada de um prefeito por um tribunal de contas, uma condenação por improbidade administrativa, condenações criminais por alguns tipos de crimes. Não é disso que nós estamos tratando aqui. Aqui nós estamos tratando de uma inelegibilidade específica que vem de uma condenação pela própria Justiça Eleitoral por abuso de poder político, abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. Isso está previsto lá no artigo 22 dessa lei. E a lei, ela diz que a condenação será de 8 anos de inelegibilidade a contar da eleição em que praticado o abuso. A jurisprudência do TSE já foi e voltou nesse assunto ao longo dos anos. Houve a época em que entendeu que era até o final do ano 8º. Então, um abuso praticado no dia 1º de outubro, no dia 2, 3, 4, 5 de outubro de um determinado ano, a pessoa condenada ali ficaria inelegível até 31 de dezembro, 8 anos depois. Essa foi um entendimento. Mas se questionou que isso era uma interpretação que aumentava a pena de uma pessoa e que eu não posso ter uma interpretação que prejudique o exercício de um direito. Ser candidato é um direito das pessoas. E logo consolidou o entendimento do TSE de que vale a data da eleição. E a gente sabe que no Brasil o primeiro turno é sempre no primeiro domingo de outubro. Pode ser do dia 1º ao dia 7, aleatoriamente, depende do ano. Então tem pessoas condenadas que, se tiverem sorte, ficarão inelegíveis por um ciclo inteiro eleitoral daquele mesmo cargo. Se tiverem azar, por 2. Me parece que faria sentido uma mudança da lei, da própria lei de inelegibilidades, desse mesmo artigo, para dizer que vale até o final do 8º ano. Mas não me parece que isso tenha que ser uma mudança feita pelo TSE. Aqui é caso do Congresso entrar e mudar a lei. Muito bem. Agradeço muito aqui a presença, a gentileza. Espero vê-lo, encontrá-lo em outras oportunidades aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço, é um prazer falar com você e com as pessoas que nos assistem.